paz do Senhor. Amém. Sou a vossa irmã Maia e trago comigo mais um declamo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis e o capítulo é o 40 e nos diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu senhor e rei do Egito. E Faraó estava irado contra os dois de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele os serviu. E eles estiveram um período na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho, em uma noite, e cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. O mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã, e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa do seu senhor, dizendo: Por que aparentais tão tristes hoje? Eles disseram: Sonhamos um sonho e não há quem o interprete. E José lhe disse: Não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou seu sonho a José. Ele disse: No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim. E na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando, e sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as espremi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhe disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá o teu lugar, e tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim, quando estiver bem contigo, e mostra bondade. Rogo-te para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois, na verdade, eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José: Eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que no 3º dia era o aniversário de Faraó. E ele fez uma festa para todos os seus servos, e ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre seus servos. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente, e ele serviu o copo na mão de Faraó. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Infelizmente temos esta tendência, de esquecermos o bem que nos foi feito. José estava ali, inocente, sendo acusado, de violência carnal, porque é essa a realidade, No nosso tempo é uma violência carnal, sem ter feito isso. E na prisão, ele conheceu
né? E serviu. Essas duas pessoas. Simplesmente aquela que foi beneficiada se esqueceu do bem que José lhe fez. E muitas vezes também fazemos assim. Se você nunca fez, se você nunca passou por esse momento, agradeça ao Senhor. Mas tendencialmente nós esquecemos o bem que nos foi feito. Mas Deus estava nesse negócio. Tudo tem um porquê. Nós iremos ver que mais à frente, esse mordomo, ele vai se lembrar, né? E José pediu somente para ele naquele momento: fala bem de mim, deixa uma palavra a meu favor ao faraó. Mas simplesmente ele esqueceu, voltou à sua posição e se esqueceu. Mas Deus nunca nos esquece, amém? Graças a Deus que temos Deus. Fiquemos todos na paz do Senhor. Amém.